portanto, daqui a um bocado já temos. Muito bem, então eu faço só aqui uma pequena nota de introdução. Muito obrigada pela vossa presença. Esta é mais uma das temáticas que fazemos dentro do nosso grupo Cheio Nós. Hoje temos o grande prazer de ter aqui connosco dois ilustres amigos e pessoas que de facto têm feito muito por aquilo que é o tema da sessão de hoje, a criação de valor. Nós hoje acrescentamos em tempo de incerteza, porque de facto vivemos em tempo de incerteza. Portanto, o Paulo Andrés, seguindo a ordem cronológica, é um empreendedor, investidor, está envolvido há muitos anos em muitas iniciativas, sobretudo do ponto de vista de capital de risco, esteve ligado a vários contextos no nosso país, vive atualmente em Londres, uma dinâmica muito internacional. Lançou um livro no ano passado que tem sido um sucesso, o Céu da Capital de Risco. Nós, aliás, fizemos uma sessão nas Galveias sobre o mesmo livro, que foi apresentado já em inúmeros países, sei que recentemente também em Espanha, com muito sucesso. O Stefano Moraes, que também já esteve connosco em vários momentos, é também um ilustre amigo, muito ligado, sobretudo à parte de investimentos, esteve na Caixa de Investimentos, neste momento é o CEO de uma conhecida empresa de investimentos e tem feito um trabalho bastante notável nesta matéria. Portanto, a ideia foi juntar os dois para termos aqui uma discussão entre todos e com eles sobre aquilo que de facto é um tema absolutamente central que tem a ver com a criação de valor neste contexto de incerteza. Nós tínhamos colocado a hipótese, se houvesse aqui algumas pessoas que não percebessem português, de fazer sessão em inglês, eu estava a ver aqui as pessoas que já estão e penso que até agora só temos portugueses, né? E, portanto, calhar continuamos em português. Muito bem, eu passo a palavra ao Paulo, depois passo o Stefano a falar a sua intervenção e depois temos aqui uma discussão de todos, como é habitual. Paulo, e obrigado a ambos pela intervenção e a todos por estarem. Obrigado, Jaime, pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Eu conheço algumas das caras que estão aqui presentes. Eu penso que nestes momentos de incerteza há muitas oportunidades que surgem, não é? Por exemplo, ainda hoje estava a ler no Financial Times que na Índia muitos dos restaurantes estão a mudar para a versão elétrica e por isso todos os fornecedores de equipamentos elétricos para restaurantes devem estar neste momento com muito trabalho e isso há sempre algumas oportunidades. Mesmo a nível do turismo, por exemplo, eu tenho falado com várias pessoas, nomeadamente do Algarve, e desde que esta guerra começou, muitas reservas aumentaram. E por isso, quando existem estas crises, nem tudo é mau. Muitos fornecedores muitas empresas que têm fornecedores, nomeadamente na China e noutros mercados em que os transportes podem ficar afetados por esta guerra, podem começar a procurar fornecedores a nível da Europa. E isso também é uma oportunidade, nomeadamente para os fornecedores portugueses. Por isso, quando existem estes tempos de incerteza, eu acho que a primeira coisa que as empresas têm que pensar é como é que os seus clientes ou os seus potenciais clientes se vão comportar perante esta crise e estes tempos de incerteza e tentar aproveitar essas oportunidades. Depois, nestes tempos de incerteza e às vezes de crise, também há oportunidades no sentido de que as empresas possam fazer alguns investimentos que de outra forma não fariam. Ou seja, se existem alguns setores que têm menos procura, se calhar, por exemplo, na construção civil, vamos supor, se calhar as empresas podem utilizar este tempo, estes períodos, para fazer esses investimentos e a preços mais económicos. Por outro lado, também quando existem estas crises, existe, por vezes, nesses mercados, talento que é despedido e esse talento também pode ser aproveitado por empresas nestes períodos de crise. Não me queria alongar muito na primeira questão, mas eu diria que há muitas oportunidades para as empresas, mesmo em tempos de crise. Muito bem, então passamos ao Stefano. Oh, bem. Stefano, Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Concordo inteiramente com o que o Paulo disse e vou tentar aqui acrescentar umas outras notas. Número um, nestes tempos de incerteza é que nós nos lembramos todos que o ambiente macro
tem uma influência muito grande nos resultados e no que se consegue fazer. Ou seja, muitas vezes nas empresas nós temos tendência a pensar que os gestores, ou os investidores, ou os empreendedores têm uma influência desproporcional, e alguns têm, mas a vasta maioria não tem. A vasta maioria é o resultado do ambiente macro, e nós estamos neste momento a assistir a uma disrupção muito grande geopolítica, com o fim da globalização e com, ou pelo menos uma interrupção muito grave da globalização, e com uma atitude dos Estados Unidos que não era normal, digamos, até há pouco tempo, mas que também não era totalmente inesperada, no sentido em que isto é o resultado da própria globalização de muitos anos que gerou tensões no Ocidente enormes, mas na realidade não esquecer primeiro que em tempos de incerteza temos de ter muita atenção ao que é que se passa em termos macro e quais são os grandes movimentos. Claro que depois na questão de onde investir ou como criar valor, isso tem muito a ver com o âmbito temporal, porque há oportunidades, como o Paulo dizia, de curto prazo, mas também há tendências de longo prazo que, lá está, a não ser que haja uma hecatombe e que desapareça a humanidade, elas estão lá na mesma. E, portanto, há que saber identificar em cada setor quais são as tendências de longo prazo e quais são as oportunidades de curto prazo que vão aparecendo. Em geral, nestes tempos de maior incerteza, as pessoas, as empresas, os investidores devem se concentrar no que sabem, concentrar-se nas suas áreas de expertise, nas suas especialidades, e não fazerem coisas muito diferentes ou não se aventurarem muito, porque a não ser que tenham informação muitíssimo privilegiada, a incerteza é relativamente inimiga de a pessoa se meter em aventuras de coisas que não sabe o que é que está a fazer. E, portanto, se não se souber, melhor é não fazer e esperar que a tempestade passe, de forma geral. Tendo dito isto, existem tendências de longo prazo e de curto prazo que são óbvias. Com guerra ou sem guerra, com o presidente Trump ou com todas as outras disrupções que temos vindo a ver, o setor da tecnologia é um setor incontornável. É o que está a definir o futuro do mundo já há muitos anos, já há quase 2 décadas, mas que está a acelerar a uma velocidade enorme agora com a democratização da inteligência artificial. Que toda a gente fala sobre o assunto, que vai obviamente demorar tempo a produzir efeitos em todos os países, em todas as indústrias e por aí fora, mas as consequências vão vir e a alteração, não tanto com a adoção da inteligência artificial como está a ser feito agora, porque agora usar o chat GPT é engraçado e aumenta a produtividade, mas quando os processos verdadeiramente por trás da inteligência artificial mudarem a forma como as pessoas trabalham, como as empresas trabalham, aí teremos alterações muito grandes. Um dos paralelismos que se costuma fazer foi a introdução, por exemplo, dos multibancos no setor da banca, não acabou imediatamente com as agências bancárias, porque as pessoas passaram a fazer umas coisas no multibanco, mas ainda tinham que ir ao banco. Mas quando apareceu o iPhone e os telemóveis, digamos, com capacidade das pessoas irem ao banco no telemóvel, aí sim acabou definitivamente com as agências bancárias. Aí, portanto, há esse exemplo e há muitos outros que não é bem a tecnologia, é quando mudam os processos inerentes à tecnologia que as coisas mudam. E isso vai acontecer com a inteligência artificial. Depois há outros setores, obviamente, imaginemos a curto prazo. Claro, investir em defesa é ótimo, não é? Ou quem tenha uma empresa a vender drones, obviamente vende muitos drones e todo o software e hardware. Outras tendências de curto prazo e até de longo prazo, tudo o que é o espaço. Portanto, cada vez mais a economia do espaço, a energia, obviamente, porque para alimentar toda esta inteligência artificial vai ser necessária cada vez mais energia, mais eficiente, desde o nuclear até às renováveis e todas as outras que possam existir. E depois uma das grandes tendências que agora já toda a gente fala, mas que começou nos últimos 10 anos, mais ou menos, que é a longevidade, portanto, a alteração da expectativa de vida das pessoas e por aí fora. Só para terminar,
O tema que eu queria aqui também dar destaque, porque muitas vezes me perguntam, então, mas qual é realmente a consequência da inteligência artificial na economia? Ainda ninguém sabe, mas é certo que, à medida que for havendo, e nos Estados Unidos já se está a ver parcialmente, mas ainda é incipiente, a substituição de pessoas por agentes de inteligência artificial, as consequências podem ser graves, obviamente, não é? Porque depois os consumidores que tinham empregos deixam de ter empregos, não compram, e aí podemos ter uma consequência grave da inteligência artificial. Mas, por outro lado, haverá muitos benefícios económicos que vão ser obtidos com a inteligência artificial e, portanto, o grande desafio estará em como é que os governos vão gerir essas pessoas todas que, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, particularmente, digamos, as pessoas mais qualificadas, como é que essas pessoas, o que é que elas vão fazer, basicamente. Entrando na Europa, hoje tivemos realmente a notícia do 28º regime. A comissária Maria Luísa Albuquerque esteve cá aqui há 3 semanas em Portugal numa reunião connosco e disse-nos que estava contente com o 28º regime, mas que as expectativas não deviam ser muito altas. E não deviam ser muito altas porque o 28º regime, que vem permitir a criação de empresas europeias, matriz europeia e não, digamos, vinculadas a um Estado específico, na realidade mantém vínculos muito importantes a um Estado de origem, qualquer que ele seja, porque tudo o que seja matérias fiscais e laborais e outras não ficam em termos europeus. Mesmo que seja uma empresa de 28º regime, tem que obedecer a um regime fiscal de um dos países e ao regime laboral de um dos países e a outras regulações que não são propriamente europeias. Portanto, eu acho que o grande desafio da Europa é realmente o desafio de há muito tempo, que é a criação do mercado único. Nós na Europa não temos um mercado único, temos um mercado 28 muito espartilhado, com algumas exceções, mas poucas. Tudo leva a crer que esta comissão atual, e que a liderança da Europa está muito preocupada e quer realmente resolver esse problema, criando a famosa União das Poupanças e Investimentos, e unificando reguladores, porque a regulação na Europa, além de ser pesada, é espartilhada também por 28 países, portanto, as diretivas vêm a nível europeu, mas depois cada país aplica leis totalmente diferentes, portanto, não há uma regulação única, não há um mercado único, e para contrariar esta desagregação da globalização, nós temos imenso a ganhar se conseguirmos ter um mercado único realmente a funcionar. E aí a perda do Reino Unido com relação com o que aconteceu com o Brexit foi muito grave, porque era realmente o país que era mais liberal e que era mais a favor, que é um paradoxo. Inglaterra realmente, e o Reino Unido era o país mais a favor do mercado único em termos económicos, talvez menos a favor da regulação, mas mais a favor de uma integração europeia que muitos dos outros países grandes não querem, porque querem proteger o seu próprio mercado. E, portanto, mas hoje em dia existe uma renovado interesse em criar um mercado único, porque nós percebemos, finalmente, que temos um potencial enorme de liderar economicamente o mundo, até mais que os Estados Unidos, mas tem que haver um mercado único. E, portanto, esse é o grande desafio económico. Para resolver o desafio económico, há dois desafios. Há o desafio de governance da Europa. A Europa neste momento não funciona porque, como sabemos pelos tratados, todas as grandes decisões são tomadas por unanimidade e vemos o que é que está a acontecer, por exemplo, no caso da Hungria, no que toca à Ucrânia e outros temas, e vamos ver o que acontece nas eleições da Hungria daqui a 2 semanas. E depois temos um desafio regulatório barra burocrático, ou seja, as instituições europeias realmente não estão talhadas para tomar decisões rápidas, não estão talhadas para tomar risco, e a Europa tem que tomar muito mais risco. Para as coisas andarem para a frente, não podemos estar sempre a pensar no que é que corre mal, temos que começar a pensar no que é que pode correr bem se nos integrarmos mais e se tomarmos medidas mais assertivas no que toca ao mercado único e também ao nosso relacionamento com outros blocos. Portanto, acho que há uma oportunidade enorme da Europa ir por esse caminho. Acho que a postura dos Estados Unidos vem abrir ainda mais essa oportunidade
Falta saber se nós na Europa conseguimos mudar a nossa governança e o processo de decisão, que é muito difícil fazer isso, e se temos os líderes à altura, não só na Europa, mas em cada país, que permitam que isso aconteça. E, portanto, esta seria a minha intervenção inicial. Obrigado. Vamos agora iniciar aqui uma interação com todos. Eu não sei se a Fernanda Ferreira Dias hoje eu desafiava, quer fazer um pequeno comentário, alguma questão, e depois passamos a outras pessoas. Com certeza. Bom, como sabem, Já eu estamos a ouvir, estava... já estamos a ver e ouvir. Muito bem. Exato. Eu mudei para o telemóvel, que assim não tenho as vicissitudes da administração aqui da informática do Mané. Muito Bom, bem. hoje está a decorrer o Conselho Europeu, precisamente em Bruxelas, e o principal tema em agenda é a competitividade barra mercado único. Obviamente que o mercado único foi estabelecido e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1993. Desde essa data, nós temos repetido à exaustão, quando eu digo nós, é todos os Estados-membros da União Europeia, têm repetido à exaustão que temos que acabar com a fragmentação do mercado único. O problema está reconhecido, portanto, a questão está reconhecida desde essa data, quase, mas com a atual governance, como há pouco foi referido, portanto, o desafio da governance é realmente um desafio. Teria que ser feita uma nova conferência para mudar os tratados. Isso é um trabalho hercúleo que envolve muitas pessoas, muitas instituições e muitos anos. E não vejo que isso haja sequer vontade de iniciar esse processo rapidamente. Portanto, a governance é a que temos. Mas também estamos aqui a observar um certo movimento de alguns países. Há 6 grandes países na União Europeia, que são os maiores em dimensão e em número de população, que estão aqui a propor a Europa dos 6 como sendo uma Europa, digamos, a 2 velocidades. Eles querem avançar em algumas políticas e quem quiser juntar-se, que se junte. Quem não quiser, não se junta nesse momento, poderá juntar-se num momento posterior. Portanto, estamos aqui a ver algumas formas um bocadinho alternativas para contornar este problema da governance, que sempre foi, que esteve presente na União Europeia. É verdade que o risco não faz parte do dicionário nem do jargão das instituições da União Europeia. E nós, enquanto Estados-membros, nós, enquanto Portugal, os sucessivos ministros da Economia, os sucessivos ministros dos Negócios Estrangeiros, têm realmente, por vezes, querido ir além, mas a 27 é difícil. E nem mesmo, enfim, estava aqui até neste momento a ler a carta do primeiro-ministro da Bélgica à presidente von der Leyen, que ele enviou no contexto deste Conselho Europeu, em que dizia o foco é, não esqueçamos a China está ali muito quietinha a apresentar o seu plano quinquenal e não sei enfim, se vocês também tiveram presente isso, eles apresentaram agora há poucos dias o plano quinquenal, que foca exatamente no que eles vão fazer e são 20 indicadores principais do que eles querem fazer nos próximos 5 anos. E é tudo tecnologia, 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 energia, que eles querem se tornar autónomos, portanto, têm 20 items que querem alcançar nos próximos 5 anos para fazer uma beautiful, modern, socialist country. Eu achei esta expressão deliciosa, porque eu acho que isto é um bocadinho até inspirador no Sr. Trump, pelos vistos. Beautiful, modern, socialist country é o objetivo do plano quinquenal do Sr. Xi Jinping. Enfim, nós temos aqui, por um lado, a União Europeia, em que temos que ter a governance e temos que saber trabalhar com esta governance, não vai ser alterada. O outro desafio regulatório barra burocrático que assinalaram também está identificado há décadas. Eu já em tempos acompanhei o tema do Better Regulation, devo dizer que pai, há 20 anos, e também há 20 anos eu tenho tudo guardado numa pena, às vezes vou lá e vou buscar exatamente os mesmos textos, o que é triste, porque se há 20 anos tínhamos um certo discurso, ainda estamos a tê-lo passado este tempo todo. Há todo um trabalho de simplificação que está em curso, como sabem, os pacotes Omnibus que visam reduzir
ou adiar prazos e reduzir passos em alguma legislação, mas até que isto traga alguma concretização ainda vai demorar muito. Ou seja, na Europa realmente demora-se muito a tomar decisões. Confrontados com este eixo, por um lado os Estados Unidos, por outro lado a Ásia ou a China, nós estamos de facto aqui entalados, queremos manter a nossa qualidade de vida e obviamente que a senhora von der Leyen está aqui a aprovar uma série de estratégias que visa colocar a Europa. Como disse também o Steven Moraes, creio, é uma ótima altura para atrair o tal nearshoring, portanto, para não estarmos a produzir longe, mas isto já temos vindo a detectar desde há bastante tempo, não é só de agora, obviamente enfatizado desde que houve o começo da guerra na Ucrânia. Portanto, as próprias indústrias em Portugal estão muito cientes disso e já encontraram, obviamente, novos caminhos e novas cadeias de abastecimento, mas há questões realmente que são difíceis e incontornáveis. A China está a tornar-se numa nação que tem uma autonomia estratégica. Com a questão das tarifas do Sr. Trump, está a despejar na Europa os seus produtos, porque um dos objetivos da China é tornar-se numa economia mais exportadora ainda, e isso foi visível. As exportações da China para a Europa no último ano aumentaram 30%. Obviamente porque isso também, como não conseguem entrar noutros lados, estão a despejá-las aqui na Europa, e nós estamos dependentes de alguns desses países, que obviamente acelerámos um conjunto de acordos de parceria e acordos bilaterais com países que estavam, enfim, um bocadinho atrasados e as negociações não avançavam. Por exemplo, vamos ter a conclusão do acordo com a Austrália, estava completamente parado desde há anos, e depois estes movimentos também fazem com que, por outro lado, haja essa positividade de arranjarmos novos parceiros. Enfim, por um lado temos as coisas negativas, por outras também temos algumas positivas, mas não é um momento fácil. Muito bem. Eu se calhar passava agora, já está aqui a criar uma dinâmica de discussão. Nós temos aqui também, como disse um bocado, a Soraya, que é uma empreendedora e também investidora. Soraya, quer fazer alguma questão aos nossos oradores? Sim, bem, em primeiro lugar, chamo-me Soraya, sou CEO da InnoCrowd e também peço desculpa por estar um bocadinho constipada. O que é a InnoCrowd? É uma plataforma de inovação aberta que liga 1,6 milhões de solvers, neste caso um conjunto de startups, spin-offs e investigadores, a organizações que necessitam de soluções inovadoras. E a pergunta que tenho para o Paulo e para o Stefan, que muito agradeço a amabilidade de virem aqui e no fundo, nos fazerem aqui alguns comentários sobre este tempo de incertezas, é se vocês, como investidores, nesta altura, em que empresas é que vocês apostariam mais? Em empresas que realmente são mais conservadoras, como o Stefan disse, e que vão esperar para ver, ou aquelas que realmente vão ser mais arrojadas e vão querer mesmo assim inovar um bocadinho, porque se não o fizermos, vai estando na Europa, outras regiões o vão fazer, como por exemplo a China. Quando vocês olham, ou quando agora vocês estão a olhar para as empresas que querem ou que pensam em investir, vão olhar para CEOs que estão a pensar mais numa uma situação conservadora, ou numa situação, não, esta é a altura de inovar e de investir, independentemente do setor, que já vimos que temos aqui setores privilegiados. Gostava de ouvir a vossa opinião. Muito bem. E passava, se calhar, antes de passar aos nossos oradores, a Graça Emília também está aqui connosco, também é uma pessoa muito ligada a relações internacionais, e portanto passava a ela para se quiser também colocar alguma questão, um comentário. Eu passo depois aos oradores, depois vamos ao meu segundo round, está bem? Graça, por favor. Peço desculpa. Pois eu, de certa forma, também gostava de perceber um bocadinho com os oradores, faria um bocadinho também uma pergunta muito semelhante, não só em empresas, mas também, se calhar, em que regiões do mundo é que eles pensariam que esta altura é uma aposta, e nomeadamente sobre o Médio Oriente deverá continuar a ser, ou se divergiam um bocadinho não só de setores, mas também de geografias.
Ok, seria essencialmente essa a pergunta. Muito bem. Passo então ao Paulo, depois ao Stefano, e depois passamos à segunda ronda, está bem? Muito gosto. Eu acho que há aqui, relativamente a estas duas perguntas, eu acho que há aqui duas perspectivas. Uma perspectiva é alguém como o Stefan, como eu, que investimos em empresas inovadoras, de inovação, e também pois há aqueles empresários que têm setores tradicionais, etc. Os empresários que têm setores tradicionais, estas crises trazem muitas oportunidades de aquisição de empresas que vão passar por dificuldades, ou seja, se os juros subirem bastante, se os Euribors subirem, se o crédito da banca apertar, vai haver muitas empresas em dificuldades. Obviamente que isto não é uma coisa boa, mas pode haver movimentos de consolidação de empresas, tal como aconteceu em crises anteriores, e isto mas os empresários têm que estar preparados para isso, e por isso se um empresário tiver capacidade económica, se calhar pode olhar para concorrentes em Portugal ou fora de Portugal, nomeadamente diversificando geograficamente, mas no setor que conhece, e poder aproveitar aqui algumas oportunidades. Relativamente às startups ou às empresas mais inovadoras, naturalmente há aqui um conjunto de setores que têm uma procura bastante elevada e que se espera, independentemente da guerra, que possam continuar a crescer, mas eu acho que, para mim, o que eu invisto em empresas é empresas onde os empreendedores ou os founders conseguem mitigar os vários riscos. E, obviamente, este risco de crise é um risco, e desde que eles consigam dizer como é que eles conseguem mitigar esse problema, para mim, eu estarei mais interessado em investir nessa empresa porque percebo o menos risco nessa empresa. Naturalmente, as empresas têm que ter potencial. Por isso, relativamente à questão de onde investir, eu acho que os setores, obviamente, que vão ter crescimento, não há dúvida nenhuma, e o Stefan apontou uma série deles, que estou de acordo, mas também há oportunidades de aquisição de outras empresas e até de fusões também, que também é outra oportunidade. Muito bem. Sim, Stefano? obrigado. Eu concordo inteiramente com o Paulo e acrescento que, obviamente, na minha perspectiva como investidor em tecnologia, nós investimos só em empresas inovadoras. Portanto, mas isso é porque é o que nós fazemos e não é por haver agora incerteza que o vamos deixar de fazer, porque há uma tendência mais macro e muito que ultrapassa, em princípio, este ciclo mais negativo, que é o da tecnologia. E, portanto, nós, obviamente, investimos em pessoas que tenham uma ambição global enorme. Se eu fosse um investidor em setores mais tradicionais, aí eu gostava de ver, de qualquer forma, empreendedores ou empresários têm ambição para aproveitar a crise, como diz o Paulo Andrés. Portanto, eu acho que em todo o caso, como personalidade, é sempre melhor investir em empresários ou empreendedores que tenham ambição do que sejam ultraconservadores, porque a história mostra que os ultraconservadores acabam por ser comprados pelos mais ambiciosos, ou acabam por sucumbir nesse jogo. Aliás, quando nós vemos os unicórnios, portanto, as empresas que já atingiram avaliações muito altas, e nós já fizemos várias dessas, todas as pessoas que estão à frente dessas empresas têm um nível de ambição incrível, ou seja, são obcecados e não param e têm uma energia infinita, ou seja, são pessoas muito diferentes, digamos, do normal e, portanto, têm essa ambição e esse drive. Depois, em termos de regiões do mundo, há vantagens e desvantagens ou oportunidades em todas elas neste momento. O Médio Oriente, obviamente, estava numa trajetória muito positiva até o 7 de outubro, mesmo muito positiva, porque quem tem ido ao Dubai ou a Abu Dhabi ou até à Arábia Saudita, eu tenho ido muitas vezes nos últimos anos, era impressionante o que estava a acontecer, ou seja, era uma espécie de nova Singapura. A nova Singapura do mundo era o Dubai. Eu acredito que, enfim, é a minha esperança mais do que crença, mas eu acredito que esta guerra não pode durar muito mais. Todos eles vão ter que cantar a vitória. Os Estados Unidos vai ter que sair de lá rapidamente a dizer que bombardeou tudo. Israel vai dizer que acabou com o perigo do Irão e o Irão vai dizer que não foram invadidos e, portanto, vão todos ganhar. Porque realmente não convém a ninguém o que está a acontecer. Portanto, seria uma loucura se isto se prolongar, porque é o fim
Mas o presidente Trump é um problema muito grande, porque ele tem eleições em breve e os preços da gasolina nos Estados Unidos dispararam. Eu não Exato. acredito, eu não acredito que ele continue nesta loucura, porque é uma guerra que não se consegue ganhar, como já se viu. Portanto, eu acredito que o Médio Oriente eventualmente vai regressar a uma trajetória positiva, depois, não sei se é este ano, mas enfim, eventualmente, porque a dinâmica de investimento no Médio Oriente é incrível e a forma como a economia está digitalizada e começa a estar integrada. Só foi pena realmente o 7 de outubro, porque havia uma integração planeada com Israel, dos outros países árabes com Israel, que foi interrompida e que não sei se essa se vai conseguir retomar ou não. Depois, Europa já falámos, há uma oportunidade enorme, mas realmente, ou seja, eu percebo que não se vai conseguir mudar o governance e também não se vai conseguir mudar o sentido de tomada de risco e de desburocratização. Ou então o resultado está à vista, não é? Ou seja, se realmente não se vai conseguir fazer, e eu acredito que não se vai conseguir fazer, se calhar, se nós não tivermos uma liderança forte que obriga que isso aconteça, então a Europa não tem a mínima hipótese de competir. E eventualmente haverá uma revolução social muito grande quando os partidos de extrema-direita tomarem conta dos principais partidos, dos principais países da Europa, e aí é o fim da Europa. Aí sim será o fim da Europa. Portanto, ou os líderes atuais acordam e realmente querem mudar a torto ou a direito o que está a acontecer, ou então vai mudar, quer eles queiram, quer não queiram. Portanto, é lamentável que realmente, e é o que é o que eu ouço também sempre que falo com a Europa, bom, é o que há. Bom, é o que há, vamos ver até quando. Porque aí realmente eu estou em crer que vai haver uma revolução muito grande social na Europa se as lideranças moderadas não o fizerem, serão outros a fazê-lo, Muito infelizmente. bem. Só para acabar, Sim, sim, muito bem, temos tempo. Passamos à segunda ronda já a seguir. eu Obrigado. acho que o que nós estamos também sempre um bocadinho a desvalorizar pelo comportamento errático do presidente Trump são os Estados Unidos, mas para ser sincero, o único sítio seguro neste momento é os Estados Unidos. O único sítio onde a economia funciona realmente bem, apesar da loucura total da administração americana, é a economia americana, em que eles, nas últimas décadas, deram uma abada à Europa em termos de economia, não há a menor dúvida, têm as maiores empresas do mundo, têm a competição da China, obviamente, e, na minha opinião, estão a fazer um erro estratégico ao não alinhar com a Europa contra a China, mas a verdade é que os Estados Unidos têm a tecnologia, têm o poder financeiro e têm um mercado livre e único que permite que, apesar de terem uma pessoa que está deslocada à frente dos destinos da nação, a economia é tão forte, mas tão forte que eu acredito que onde as coisas vão acontecer realmente nos próximos 20 anos é nos Estados Unidos. Muito bem. Passamos agora a uma segunda ronda. Eu Portanto, talvez gostasse de fazer um comentário, já. exatamente, Elsa. Eu ia passar Obrigada. também à Elsa e depois temos aqui esta Alba boa outras pessoas. Elsa, faz favor. Obrigada. Então, se calhar respondendo ao Stefan, que eu acho que disse umas palavras maravilhosas, chamadas ambição e oportunidades. Todas as crises trazem oportunidades. Eu ontem estive no Congresso dos Gestores Portugueses e tivemos algumas mensagens de esperança, até de várias fações, porque acho que é isso, que nós temos que olhar para as oportunidades que temos neste momento, capitalizar em cima dessas oportunidades, sejam elas nos setores da inovação e da inteligência artificial, que todos queremos estar e dizemos estar, uns mais, outros menos, outros mais pela governance, risk and compliance, outros mais com hands-on, mas tivemos exemplos de áreas extremamente importantes, como a indústria metalomecânica. A Metal Portugal é a maior exportadora portuguesa e tem conseguido continuar a aumentar o volume de negócios e o volume da exportação a partir de Portugal. Temos biotecnologia em Coimbra a dar cartas, temos a Colep a expandir-se pelo mundo, temos a indústria acústica, que é uma coisa que quase ninguém ouve falar, a vender para os Estados Unidos e a fazer o som da Guerra das Estrelas, e portanto, a partir de Portugal tem acontecido muitas coisas boas e há muita gente boa. Acho que a palavra ambição tem que ser renovada. Nós temos todos que ter um espírito maior de ambição, de vontade, aquela coisa de tenho uma ambição até ao fim do mundo, é bom. Foi mostrado, por exemplo, um gráfico em que tenha a comparação entre a família Amorim
e o Elon Musk sempre a subir, e a família Amorim, que é a família mais rica de Portugal, como toda a gente sabe, embora a crescer, mas uma coisa muito steady, e portanto é esta ambição e esta vontade de, nestes fóruns, passarmos mensagens positivas. Existem oportunidades, existe capacidade, existe gente a fazer bem. Nós temos uma takeover que começou em Portugal, foi para a Inglaterra, que tem, naturalmente, onde o Paulo Andrés sabe muito bem, porque é que escolheu o mercado, tem um sistema fiscal e tem menos legislação em relação a uma série de áreas e é mais aberto na indústria da defesa. Portanto, nós temos uma série de oportunidades e era bom que estes fóruns, e dou os parabéns ao Stefan, e eu gosto muito do Paulo, e o Paulo é um grande empreendedor, nos falassem do que há de positivo, de bom, de maravilhoso, de ambicioso, de gente que faz bem, porque nós conhecemos bem as limitações. Também permita-me dizer que das análises que tenho visto, não me parece que o Donald Trump, e aqui vou ser muito polémica, seja um louco. Ele tem uma estratégia, concordemos ou não, estejamos de acordo ou não, mas ele tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia de bloco contra a China, está a atacar todos os fornecedores de petróleo da China, fez isso em relação à Venezuela, fez isso em relação ao Irão, já declarou o Brasil como narcotráfico, narco-estado, e só está de fora Angola. Portanto, os 4 grandes fornecedores da China estão neste momento, 2 estão neste momento, como toda a gente sabe. O Brasil já foi declarado há 4 dias narco-estado, e Angola tem ali uma situação em que eles não são muito fortes para se defenderem sozinhos. Portanto, há uma estratégia, e há uma estratégia que em simultâneo há um ataque ao Islão e aos muçulmanos, que é uma cultura completamente diferente da nossa, e na qual eu não me revejo minimamente, nomeadamente nos direitos das mulheres, na Sharia e na forma desigual como tratam 2 seres humanos que são equivalentes e que são, embora de sexos diferentes, são equivalentes. Portanto, acho que o Donald Trump tem uma estratégia, podemos rever-nos ou não. Essa estratégia tem custos, mas também tem proveitos, porque há que repor algum equilíbrio e há que ter a coragem de repor esse equilíbrio quando ainda podemos. Quando nós já fomos completamente invadidos pelo Islão, estivermos com medo de todas as células islâmicas que possam eclodir na Bélgica, na Holanda, nos Estados, em Inglaterra, em Portugal, em Espanha. Nessa altura nós não vamos poder fazer nada. Portanto, acho que é mais que tempo de, obrigada, de enfrentar o Islão, a Sharia, que ele não consegue explicar e não se consegue explicar, mas existe uma estratégia subjacente da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos ainda. Portanto, são essas notas que eu queria deixar. Está bem, depois sim, muito bem. O Paulo e o Stefano depois vão comentar. O Luís Maia também queria colocar uma questão. Faz o Luís, e depois passo também a outras pessoas. Obrigado, Elsa. Luís Maia, da WPL, com o Together, trabalhamos na área do empreendedorismo e estamos a fazer uma abordagem inovadora. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para ter um feedback vosso. Queria agradecer-vos já ao Paulo e ao Stefan. A nossa grande aposta é transformar a inovação empresarial de empresas consolidadas, mesmo em setores tradicionais, em spin-offs, com base em muitas dessas inovações, que nós achamos que muitas delas têm até potencialidade ou até já estão convertidas em propriedade industrial, nomeadamente em patentes. Dou-vos 2 exemplos. Uma cadeia de restaurantes cria uma solução de base de inteligência artificial para a gestão das unidades, portanto, no fundo desenvolve uma solução para si, mas que integra movimentos provisionais de gestão, mas também, por exemplo, elementos motivacionais e de retenção e de talento e promoção de equipas, que é um dos grandes problemas do setor, por causa da rotatividade. Acabam com uma solução absolutamente inovadora e bastante disruptiva, que não existe nada parecido, mesmo a nível internacional, porque temos feito procura, um produto diferenciado capaz de justificar uma spin-off de tecnologia. Este é um exemplo. Outro exemplo, uma empresa de cibersegurança ofensiva, portanto faz penetration tests e coisas assim,
que evolui para um produto na área de cibersegurança na e para a IA. Portanto, aposto em poder vender aos próprios fornecedores de LLMs, que não têm ainda grande trabalho nesta área, como na própria versão dos utilizadores. A minha pergunta é se vocês apostariam neste tipo de empresas e neste tipo de spin-offs, que no fundo não são nem de base startup espontânea, nem são de base universitária, mas que muitas vezes nascem no seio de empresas perfeitamente consolidadas, que muitas vezes, por exemplo, em Portugal fazem patentes, mas depois tentam produzir o produto, mas dada a sua pequena escala, estão sempre limitados à sua escola e nunca pensam, vou vender a propriedade industrial, vou vender as licenças. Apostariam nisto? É esta a pergunta que eu vos deixo. Muito bem, começamos agora pelo Stefan, depois passamos ao Paulo e depois passamos a uma nova ronda, que eu sei que há aqui pessoas interessadas. Stefan. Sim, vou ser rápido. Elsa, muito obrigado. Eu concordo inteiramente na ambição e vontade, e para não dizerem que eu só digo que as coisas estão todas uma desgraça, nós investimos em Portugal, essencialmente, um bocadinho por todo o sul da Europa, mas principalmente em Portugal. E Portugal e a Europa, by the way, têm, obviamente, número um, tem a ciência, tem ciência que nunca mais acaba igual ou parecida com os Estados Unidos. Tem, obviamente, pessoas muito mais ambiciosas do que antigamente. Eu acho que há uma cultura de risco muito maior, digamos, nas startups na inovação, que antes não existia, que eu acho que nós estamos a ficar muito próximo em termos de mentalidade de Silicon Valley, não é? Para o bom e para o mau, porque também nem tudo é bom, obviamente, em Silicon Valley, como nós sabemos. Portanto, eu acho que temos as pessoas, temos a capacidade, já há dinheiro. Não há tanto dinheiro como nos Estados Unidos, obviamente, e é por isso que nós acabamos por mandar as empresas para lá. Os nossos unicórnios todos não são de cá, depois são portugueses americanos, não é? Com raríssimas exceções. A Sound Particles, que estava aí a referir, por exemplo, é uma das nossas empresas, e é a tal empresa que faz o som da Star Wars e que também anda agora a ver se encontra submarinos russos debaixo d'água com os seus algoritmos especiais. Portanto, há muitas coisas positivas, mas depois falta esta integração dos mercados na Europa, e isso é difícil, e falta alguma capacidade financeira, e é por isso que eu continuo a achar que os Estados Unidos continua a ser o destino. Nós somos, na realidade, fornecedores de empresas para os Estados Unidos. Só uma notazinha sobre a estratégia do Trump. Ele tem uma estratégia qualquer, mas não está muito bem pensada, porque ideias muitas pessoas têm, agora fazê-las bem não parece que seja de toda a capacidade dele, até porque se ele quisesse fazer as coisas bem feitas, não alienava os seus amigos. E eu acho que há ali uma certa arrogância de excepcionalismo americano, que eu percebo de onde é que vem, até porque eu já vivi alguns anos nos Estados Unidos, e que ele acha que sozinho consegue, mas infelizmente sozinho não consegue. E, portanto, teria sido mais inteligente, em vez de dizer que ia tomar a Groenlândia, ser amigo dos europeus e então depois ir contra a China. Agora, ir assim sozinho vai bater com o nariz na porta, como está a acontecer no Irão. Portanto, eu acho que não, há estratégia, mas acho que a execução está muito longe de correr bem, e isso é mau para toda a gente, infelizmente. Depois, o Luís, é assim, é interessante, eu acho que é um trabalho interessante aproveitar essas oportunidades, porque realmente há muitas empresas que necessitam dessa transformação ou que têm ali ativos intelectuais ou de processo ou de patentes ou que seja que não estão bem aproveitados e que vocês podem ajudá-los, segundo percebi, a fazer esse caminho e esse spin-off mais ou menos dessa tecnologia. Os fundos de investimento já agora têm às vezes dificuldade em investir em empresas cujo um dos donos seja uma empresa, porque normalmente apostam em pessoas. E porquê é que apostam em pessoas e não em acionistas que já sejam empresas? Porque basicamente, quando se está a lançar uma tecnologia nova ou algo baseado em ciência ou em engenharia, depende muito daqueles fundadores, daquelas pessoas, dos tais empreendedores. E se elas não têm uma percentagem muitíssimo significativa, a pessoa que está lá a trabalhar não tem uma percentagem muitíssimo significativa, os fundos têm receio que não haja alinhamento de interesses entre as partes. E, portanto, os fundos não investem em subsidiárias de outras empresas, investem em pessoas que estão a criar produtos que vão mudar o mundo. E, by the way, nem todas as patentes e nem todas as inovações vão mudar o mundo. Porque quando se investe em algo inovador, a probabilidade de correr mal é muito alta e, portanto, tem que se ter uma percepção de que se aquilo correr bem, pode correr muito bem. E para correr muito bem, tem que correr muito bem para quem está lá dentro da empresa. E, portanto, há uma cadeia de alinhamento de interesses que faz com que os fundos normalmente não investam em spin-offs de empresas.
a não ser que seja uma percentagem tão pequenina, quem tem a vasta maioria do capital, quem é verdadeiramente o dono, que são as pessoas que vieram com essa oportunidade ou que a criaram. Mas acho que é um trabalho super meritório e que há imenso potencial por aproveitar em Portugal de inovação nas empresas que depois fica parado dentro da empresa por inércia, porque não é o core business daquela empresa, e acho que vocês estão a fazer um trabalho excelente, seguramente, nesse aspecto. Muito bem, passamos agora ao Paulo. Pegando um bocadinho aqui nas palavras da Elsa, eu gostava só de contar uma história que, e por causa da questão do Médio Oriente, eu fui fazer uma conferência a convite do governo de Oman há uns 5 anos, mais ou menos, e cheguei lá à sala, estavam 400 pessoas, 95% de mulheres. Eu achei aquilo estranho, pensei, mas se calhar era só para a questão das mulheres. Então eu falei com as empreendedoras e perguntei-mas porque é que há aqui tanta mulher, não há homens? Não, é que os nossos maridos têm empregos a sério e nós brincamos às startups, mas eram empresas altamente inovadoras. E por isso, do ponto de vista do Médio Oriente, estou de acordo com o que o Stefano também diz, acho que está ali um grande potencial do ponto de vista de crescimento. A nível da Europa e da governança, eu acho que há aqui um problema fundamental. E quando nós falamos do EU Inc., etc., eu acho que não vai resolver o problema, como o Stefan também referiu, porque o problema principal tem a ver com a questão do risco. Ou seja, muitas das startups, os unicórnios, que vão para os Estados Unidos, não é por causa até do funding, é porque eles vão aos Estados Unidos e conseguem fazer trials, ou seja, ter clientes para testar, ter os primeiros clientes em 4 ou 5 semanas, ou 6 semanas, ou 2 ou 3 meses. Na Europa é muito difícil. Por exemplo, a Comissão Europeia, e que se gosta muito de comparar com os Estados Unidos, eu tive já algumas startups que queriam oferecer tecnologia de borla à Comissão Europeia só para ter o case study. E a Comissão Europeia diz, não, nós não podemos aceitar. E quando nos Estados Unidos eles compram, são os primeiros clientes. E por isso há aqui um problema de mentalidade de risco. Risco a nível da Comissão Europeia, risco a nível das empresas, não há uma motivação para testar coisas, porque se falharem, o lugar pode estar em risco, e por isso há este problema da governança, mas também há um problema de risco. Relativamente à questão dos spin-offs, um dos problemas dos spin-offs tem a ver com o conflito de interesses, ou seja, se os investidores vão investir num spin-off, a pergunta que se coloca é quem está a gerir as duas empresas, ou seja, este spin-off, se também trabalha na empresa principal, porque senão o investidor vai pensar, se calhar vai dedicar 90% do tempo à empresa principal e 10% do tempo ao spin-off. Depois há questões de transferência de tecnologia. Muitas vezes eu já recebi várias propostas de investimento em que basicamente o investimento é 90% do dinheiro é para pagar à empresa-mãe. E por isso também não há aqui um alinhamento de interesses. E por isso eu acho que um spin-off para correr bem terá que ter um empreendedor autónomo e que seja independente da empresa-mãe, porque aí eu acho que vai correr bastante bem. Mas eu acho que esses dois setores que foram apontados pelo Luís Maia têm muito potencial e são empresas que podem crescer de forma global. Muito bem, passamos a uma terceira ronda. Estela Barboa, eu sei que não teve completamente desde o início, mas é uma pessoa muito experiente nestas áreas, nomeadamente em termos de investimento. Quer também fazer um comentário, alguma questão aos jogadores? Estela. Não sei se está a ouvir, Estela. Muito bem, então passo à Inês Filipe. A Inês trabalhou durante muitos anos na KPMG, esteve em Angola a liderar a operação, agora regressou a Portugal. Inês, por favor. Não sei se está a ouvir, Inês. Deve haver algum problema. Inês, estás a ouvir? Muito bem. Vamos tentar então encontrar aqui outras pessoas que queiram colocar questões. Portanto, Francisco Serra está aqui a partir do Algarve, muito ligado também a estes temas de inovação da Universidade do Algarve. Quer também colocar uma questão aos nossos jogadores? Não sei o que se passa em termos. Muito bem.
Então, enquanto os nossos ilustradores não avançam, eu passo aqui à Inês, que é uma Fácil. jovem. Olha, Já conseguiram? já conseguiu. Pronto, Inês, faz favor então. Ok. Espera aí que isto não estava aqui fácil. Não, isto Eu é como até vou aqui, tentar, até vou tentar pôr aqui a câmera. Parece que já descobri. Já me estão a Esperemos que ver. não sejam os iranianos que estão a boicotar a nossa sessão. Estou a brincar, estou a brincar. Pois é, Ok, Inês, já faz me favor. estão a ouvir. Já. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que estou aqui a participar. Como o Jaime disse, eu tenho estado estes últimos 14 anos em Angola. E agora, pronto, estou nestes primeiros dias aqui de regresso um bocadinho aqui a Portugal. Ainda não, um passo dentro e um passo fora. Isto só para dar aqui contexto à minha questão. Eu gostei muito de intervenções que estão aqui a ser feitas. Achei muito curioso há pouco a nota que foi dada sobre Angola, numa perspectiva de geoestratégica relativamente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão neste momento com interesses relevantes em Angola e nomeadamente por causa de terras com os minérios raros, não é? As terras raras. Mas a pergunta que eu gostava aqui de lançar, gostava de lançar uma pergunta, e já que estamos a falar de tecnologia, alguém tem tido alguns contactos, e quem está ligado à tecnologia, ou já pensaram no mercado africano e, por que não, dentro desse angolano, porque aquilo que eu sinto em Angola é um grande pulsar, grandes necessidades, não é? Portanto, está tudo, mas também estão a aparecer muitas empresas jovens e com muitos jovens a pulsar muito nessa área. Muito bem. Pergunta aberta. Está ótimo. A Estela já está disponível. Estela, Olá. muito bem. Faz Já me favor. conseguem ouvir? Perfeitamente. Ouvir e ver. Muito bem. Não, porque eu fiquei sem bateria e o Mas meu acontece, não há telefone problema ligava. nenhum. As Não, tecnologias é normal. a única coisa que eu queria, independente de me agradecer as contribuições e pedir desculpa que não consegui estar de início, Não tem problema nenhum, Estela. Isto é normal. deixava aqui meditar que nós estamos no mundo, e a quem não lê os livros do Empoli, nomeadamente os Geneiros do Caos ou ao Mago do Kremlin, aos Predadores, aconselho que vá ver o filme, pelo menos fica com uma ideia do que são distúrbios de personalidade. E nós estamos a assistir no mundo a uma era em que pessoas com grandes distúrbios de personalidade conseguem. Sempre aconteceu na história das nações, mas isto está a acontecer de uma forma complicada. E a diferença, como disse, faz-se com as pessoas, com confiança. Eu não partilho da opinião, não, com certeza que o Sr. Trump não é burro, mas com certeza que o Sr. Trump tem ali problemas complicadíssimos, nomeadamente eu até sei que ele tem déficit de atenção. Cheguei a falar com o Pompeo numa reunião da trilateral depois de ele ter saído no primeiro mandato. Sabemos da história do Bassett, eu tive com o Bassett agora em Washington, que teve que o meter numa sala para contrariar a teoria dele do Navarro das taxas. Portanto, eu acho que uma pessoa que tem estratégia tem que ter também alguma lucidez para a consequência das suas ações. Eu acho que ele não tem. Independentemente de eu achar que ele é inteligente, isto é só uma opinião, são pessoas que realmente são perigosas. O que é que eu gostaria de dizer é que isto está a acontecer nas instituições, isso acontece pelo mundo fora, e aqui há uma tónica que me aflige, que é até que ponto, e vamos centrar-nos em Portugal, nós um dia vamos acabar com esta história de perceber que se não houver criação de valor e não haverá emprego, não haverá, se não houver uma alteração de uma lei laboral que seja digna para todos, não há tanto investimento e, portanto, há aqui uma série de questões que ainda não se fala. Sobre o que Stefan disse, e se não conseguirmos perceber que para ser empresário se arrisca capital e para se criar valor tem que ter essa dose de ambição, mas não tem que haver loucura, tem que haver um mínimo de condições. E essas condições não estão a existir, nomeadamente na justiça. E é uma coisa que nós já vemos há muito tempo e essas reformas não estão a ser feitas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção era,
continuo sempre a dizer que é uma pena que a Europa não tenha um mercado de capitais e não consiga uma Big Tech e exatamente esses investimentos não irem para os Estados Unidos. Quando nós dizemos que a Europa está frágil, está, mas eu ainda não conheço nenhum país, nenhum continente que me agrade tanto viver, ainda que se preserve as liberdades. E esse discurso derrotista da Europa, muitas vezes, nós que, conforme o Jamone dizia, é de crise em crise, dou-vos o exemplo da Grécia que ninguém fala, que há um tempo atrás diziam que nem no euro conseguia ficar e que tem um primeiro-ministro completamente preparado, numa boa faculdade, com uma preparação académica que deu volta ao país. Portanto, a nossa esperança será encontrar líderes que sejam pessoas com essas capacidades. E, portanto, eu perguntava, independentemente de tudo, o que é que o Stefan acha em relação à criação do tal mercado de capitais na Europa que não há maneira de acontecer e desejo os maiores sucessos a todos e à Maria Luísa Albuquerque que tem essa tarefa difícil. Muito bem. José Fernandes de Novo, teve muitos anos na Nokia na Finlândia, agora está em Portugal, conhece bem este mundo do empreendedorismo. Alguma questão para os nossos jogadores? José? Não sei se estamos aqui com problemas de... Estou, Jaime. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pelas apresentações que fizeram no início. É sempre bom esse setting the stage. O empreendedorismo é realmente uma coisa fantástica, mas quando se vêem os resultados, porque para chegar aos grandes resultados há sempre o dito Vale da Morte e que poucas empresas conseguem fazer. E ele estava muito bem disso. A taxa de sucesso é relativamente baixa e por isso eu louvo muito quem realmente consegue ter a persistência de resistir e levar por diante e conseguir os seus objetivos. A minha questão aqui que eu ponho, que agora está muito na berra, vou usar mesmo este termo, que é, agora com a inteligência artificial há muito conceito de que a inteligência artificial vai fazer tudo. E, sobretudo, quando vamos para as empresas mais focadas no software, houve até um ataque dos mercados financeiros às empresas de software que sofreram correções, muitas delas para além do normal, por exemplo, olhando para uma Adobe, olhando para uma Accenture, olhando para uma CRM e por aí adiante. A minha pergunta para eles é como é que eles veem isto no terreno, se realmente veem a inteligência artificial como um enabler, como uma ferramenta que vai permitir realmente criar negócios muito mais rápidos, mais eficazes e, portanto, até, obviamente, aumentar muito a produtividade, ou se veem com um entrave, sobretudo nas empresas de software, porque de repente as empresas que estavam com determinados modelos de negócio, toda a gente se sente ameaçado. Portanto, uma ameaça ou um enabler, uma alternativa para conseguir fazer melhor. Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira colocar uma questão. Nós, de qualquer forma, já ultrapassamos um bocado o período de tempo, mas eu passava a palavra à Inês, que também sei que gostava de fazer uma questão. Força, Inês, faz favor. A minha questão vai um bocadinho está relacionada com a inteligência artificial, que é como é que se cria, por exemplo, um ambiente em que se pode permitir um certo erro sem comprometer a sustentabilidade financeira, ou seja, se é possível antecipar que certas inovações ou investimentos feitos na inteligência artificial, por exemplo, podem se tornar numa fase posterior uma certa ameaça, ou seja, esta inovação estaremos a inovar por estratégia ou por reação. É mais ou menos relacionado com isso. Muito bem, sim, senhor. Começamos agora pelo Stefan e depois passamos ao Paulo. Stefan, faz favor. Ok, muito obrigado. Vou começar pela Inês Filipe, que nos falou do mercado africano e angolano. Sim, é óbvio que existe gente inteligente e pessoas inovadoras em todo o mundo, em todos os países. Eu já tive a oportunidade de viver em África muitos anos,
alguns anos e conheci pessoas inacreditáveis e há realmente. Só que o problema é que investir, nomeadamente no que é o que se chama o early stage, portanto, empresas de tecnologia inovadoras que estejam a iniciar, é uma atividade essencialmente local. É por isso que é importante haver ecossistemas em todos os países, nas cidades, nas regiões e por aí fora, porque tem que ser investidores locais a dar os primeiros investimentos aos empreendedores locais. Porque depois, quando se passa para rondas futuras, de um âmbito mais europeu, ou neste caso africano, e depois mais global, aí sim vêm fundos maiores. E, portanto, há uma espécie de escadinha. E é por isso que nos ecossistemas de inovação não basta ter empreendedores, não basta ter universidades, não basta ter investidores, tem que haver um bocadinho de tudo. E, portanto, os ecossistemas só despontam, e Portugal é um caso disso, não é? A coisa só começou a correr bem para Portugal quando, além dos empreendedores, começámos a ter também os business angels, os investidores de VC e as universidades a colaborar em termos de inovação e por aí fora. Portanto, é difícil para quem está ali sentado em Lisboa investir numa startup em Angola, sinceramente. Ou seja, tem que haver também algum investimento e alguma criação de capacidade de investimento local para que essas depois possam despontar. E noutros países em África já há. Na Nigéria há empresas incríveis, no Quênia há empresas incríveis, na África do Sul, obviamente, há empresas incríveis, por todos os países que eu conheço, mas nós não podemos dispersar-nos, porque senão nós também, por exemplo, não fazemos investimentos na Finlândia. Nós fazemos investimentos no sul da Europa e já temos com que nos coçar, digamos, porque é muita coisa a acontecer. Portanto, os ecossistemas não são só os empreendedores, não são só os jovens, são os investidores, são as universidades e são os empreendedores e as corporates também, que deem as oportunidades, que é uma coisa muito difícil, que era o que dizia o Pedro, que é basicamente se as empresas não abrem as portas às startups para testar o produto, o Paulo, peço desculpa, essas startups não vão a lado nenhum. Depois, a Estela falou aqui de várias coisas com as quais eu concordo. Claramente há pessoas em lugares muito importantes com distúrbios de personalidade gravíssimos, não é? O que não augura nada de bom para o mundo, porque, quer dizer, podem ser muito inteligentes, mas se forem um bocadinho loucos, a coisa não vai correr bem. É curioso que estas pessoas estejam a chegar a estes lugares, e os Estados Unidos é um bom exemplo, porque nós estamos a entrar no que se chama a Post-Literate Society. Aliás, eu vou dar vou fazer uma TED Talk aqui em Marvila daqui a 2 meses sobre este tema. A Post-Literate Society é o facto que as pessoas já não pensam profundamente. Stefano, já agora, vai ser no TED Marvila? É o TED Marvila, sim, sim. Por acaso hoje estive com o responsável do TED Marvila, engraçado, coincidência. Okay. Eu vou falar um bocadinho sobre este tema com uma perspectiva ligeiramente diferente, mas tem a ver com o facto que as pessoas hoje em dia, nomeadamente as gerações mais jovens, não leem livros e não leem nada, aliás, que seja muito profundo. Ouvem vídeos superficiais. E quando as pessoas só ouvem vídeos superficiais no TikTok, no Instagram e no YouTube Shorts, o cérebro começa a ficar um bocadinho atrofiado e não pensa profundamente. E há pessoas que são muito boas a falar dessa forma, para esse público. O Donald Trump é um deles. Portanto, ele diz umas quantas coisas, assim meio atabalhoadas, para pessoas que também pensam de uma forma meio atabalhoada, e, portanto, o grande risco hoje em dia que nós temos no mundo é as democracias não estão preparadas para isto, porque quando se entra num estilo de comunicação que é oral e que deixou de ser escrito e que deixou de ser lido, as ideias são muito superficiais e, portanto, depois acontece que há pessoas destas que chegam a presidentes de países importantes porque dizem umas coisas no TikTok. E estamos nesse caminho e vamos ver o que acontece com a democracia a futuro com isto. Portanto, eu estou muito preocupado com isso, não há a menor dúvida. A lei laboral, a justiça e tudo isso é um problema enorme. Portanto, é a transposição dos problemas da Europa para Portugal e eu espero que este governo realmente faça alguma coisa e se não for este, que seja um governo mais alargado que o faça, porque senão Portugal vai continuar a ter problemas enormes e o mercado de capitais na Europa, eu tenho muita esperança que a nossa comissária consiga andar com isso para a frente, porque se nós não tivermos a profundidade de mercado de capitais que os Estados Unidos têm, nunca vamos conseguir manter as nossas melhores empresas cá. Porque elas vão, primeiro, porque há um mercado único, segundo, porque têm clientes, como o Paulo dizia, que estão abertos a experimentar soluções novas, e terceiro, porque há muito dinheiro. Ou seja, nós
conseguimos tomar algum risco como venture capitalists na Europa, mas é um risco ainda assim limitado em comparação com os nossos congêneres americanos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu não sei se conhecem um dos unicórnios portugueses americanos, que é a Anchorage Digital, do Diogo Mónica, que nós podíamos, a Índico podia ter entrado na primeira ronda imediatamente quando ele estava a criar a empresa, só que a primeira ronda foi uma ronda de 17 milhões, se não me engano, foram cerca de 17 milhões de investimento, a uma avaliação de 70 milhões de dólares, e o que existia era um PowerPoint. Ou seja, nós não tínhamos hipótese de tomar esse risco. Nós tomámos o risco na fase seguinte, quando a empresa já tinha clientes, já valia 300 e tal milhões de dólares, e hoje em dia vale 4 bilhões. E, portanto, é um excelente investimento para a Índico na mesma. Quem é que tomou esse investimento no início? Os fundos americanos, para os quais 17 milhões é a mesma coisa que nós falarmos de 200 escudos, um eurinho. Ou seja, para eles não é nada, e, portanto, eles têm uma profundidade de mercado de capitais. Há dinheiro para tudo. Há dinheiro para gastar, para depois encontrarem o tal unicórnio, aliás, criarem, nem que seja artificialmente, um líder mundial. E nós não temos essa capacidade. Os nossos investidores são poucos, não gostam de arriscar muito e não percebem o jogo. E, portanto, é muito difícil a Europa competir nesse aspecto. Pois, isto já entra um bocadinho no que o José Fernandes disse, a taxa de sucesso baixa das startups. É por isso que é importante ter muito dinheiro, que é para encontrar uma entre poucas, entre muitas do que se investe, muito poucas vão resultar. É preciso ter muita capacidade financeira para aguentar e para a matemática sair no fim, mas a inteligência artificial realmente vai ser. É as duas coisas que disse. Portanto, por um lado, é um enabler. Portanto, por um lado, vai aumentar e está a aumentar e vai aumentar muito mais a nossa eficiência, mas para as pessoas e as empresas que a souberem aproveitar. Eu acho que nós estamos a começar a ver empresas, nomeadamente nos Estados Unidos, mas também no norte da Europa, a crescerem dos 0 euros de revenue para 50 milhões de revenue em poucos meses, e são pessoas são empresas totalmente lideradas por inteligência artificial, com muito poucos empregados. E, portanto, nós vamos começar a ver cada vez mais empresas que têm muito poucas pessoas, com sistemas muitíssimo avançados, a dominar grandes fatias de negócio mundial. E as pessoas, todos nós, eu próprio obrigo-me a perceber as novas ferramentas, porque vai haver uma divisão cada vez mais entre os que sabem o que é que está a acontecer e os que veem o que é que está a acontecer. E os que sabem o que é que está a acontecer vão ganhar muito dinheiro. E os que não sabem o que é que está a acontecer e que não experimentaram as ferramentas e que não as introduziram nas suas empresas vão perder o mercado, não haja a menor dúvida. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, consoante a indústria. Mas é inevitável que isso vai acontecer. Se isto como é que se antecipam os problemas que a inteligência artificial vai colocar? Isso em si próprio é uma oportunidade de negócio, porque a cibersegurança, por exemplo, é uma oportunidade enorme de negócio no que toca à inteligência artificial, porque existem agentes maus e agentes bons, como se fosse na Guerra Fria, e nós estamos a olhar, por exemplo, a muitas oportunidades de inteligência artificial no que toca à segurança e a antecipar os tais problemas. Mas a verdade é que nós estamos todos numa espécie de um comboio de alta velocidade, que está em andamento a alta velocidade e vai acelerar, e não dá para sair. E não sabemos ainda bem se vamos fazer bem a curva ou não. Essa é a realidade. Nós estamos quer se queira, quer não, estamos num comboio a altíssima velocidade de inteligência artificial, só que ainda nem toda a gente se apercebeu disso. Stefan, muito claro como sempre, e aproveito para agradecer também a disponibilidade. Passamos agora ao Paulo para dar a sua nota e também encerrar. Cristian. Muito bem. Paulo. Começando aqui por questão de Angola, que a Inês Filipe referiu, eu estive na gênese da criação da Associação de Business Angels Africana, a ABAN, e uma das questões que se falou na altura e que tem tido bastante sucesso é a diáspora africana no mundo inteiro a apoiar as empresas locais, ou seja, pessoas da Nigéria, o fundador é da Nigéria, vive em Londres, e ele apoiou várias empresas da Nigéria a expandir para o mercado internacional. E muitas dessas empresas africanas que têm tido sucesso são pessoas que estão no mundo inteiro, são africanos, mas que muitas vezes voltaram
para a África. E por isso tem uma mentalidade ao nível do que nós temos na Europa. E por isso, muitas vezes, essa diáspora africana pode ser os melhores investidores nessas empresas, porque eles percebem a cultura e permite ajudar essas empresas. Relativamente ao mercado europeu de capitais, o problema, como já foi referido, e o Stefan referiu isso muito bem, não há falta de dinheiro. Na Europa nós temos muito dinheiro. Então porquê é que as pessoas não investem? Porquê é que os fundos de pensões, que têm tanta tecnologia, porquê é que não investem? É uma questão de risco, percepção de risco. E por isso, a forma que existem várias experiências, nomeadamente em França, mas que tem tido sucesso, mas temos que tratar a questão do risco. Ou seja, se nós conseguimos arranjar mecanismos para mitigar o risco, reduzir o risco, como existe, por exemplo, a questão da garantia mútua na questão dos empréstimos, mas se olharmos para isso, para a garantia mútua, mas olharmos para a questão dos investimentos, eu acho que nós conseguimos aumentar bastante os investimentos. Vemos aqui, por exemplo, a Inglaterra, muita gente fala de Inglaterra, mas Inglaterra, um investidor que invista numa startup consegue deduzir à cabeça, através do Seed Enterprise Investment Scheme, 50% do investimento. Ou seja, ele, à cabeça reduz logo 50%. E depois, com um bocadinho de jeito, se tiver investimentos em imobiliário, etc., consegue ir buscar mais 28%. Ou seja, um investidor em Inglaterra tem um risco de 22%. E por isso, nós quando comparamos a Inglaterra com outros países, nós dizemos, a Inglaterra é um mercado que funciona. Claro que funciona, mas também tem um conjunto de mecanismos que ajudam a esse sucesso. Relativamente à questão que o José Fernandes colocou, da questão do impacto da IA, da inteligência artificial, de facto, eu acho que o principal impacto que a inteligência artificial tem a ver com uma questão que é a percepção de risco. Ou seja, as pessoas não criam empresas por receio. Por 55%, isto tem a ver com o Global Entrepreneurship Monitor, das pessoas que têm uma boa ideia de negócio não criam uma empresa por receio, por medo, fear of risk. E por isso, quando as pessoas utilizam a inteligência artificial e conseguem reduzir esse risco, a probabilidade deles investirem deles iniciarem esse negócio é muito elevada. A mesma coisa com os investidores, e o Stefan também sabe isso. Hoje, um empreendedor está a fazer um pitch, eu vejo isso todos os dias, o investidor diz, manda-me lá o pitch, o deck, e eles mandam, e imediatamente o investidor manda aquilo através da inteligência artificial, que existem vários já softwares e vários, e que em 30 segundos consegue ter imediatamente uma análise se vale a pena continuar a conversa ou não. Ou seja, e por isso o mundo está a acelerar muito, muito rápido. Por isso, o principal impacto da inteligência artificial tem a ver com essa questão da mitigação de risco. E tem mais uma outra vantagem, é que localizações que não são Nova Iorque, Silicon Valley, Londres ou Paris, não é? Os empreendedores passam a poder estar a competir no mercado global. Eu estive na China, fui convidado para uma conferência lá, e eu tive empreendedores a falar-me de projetos, a falar de clientes em Londres, onde eu vivo, que eles dominavam aquilo tudo através de inteligência artificial. Nós vamos começar a ver muitas empresas solopreneurs, ou seja, empreendedores sozinhos com inteligência artificial a conseguir ter exits bastante elevados. Isto coloca um risco, coloca uma questão para os investidores que é está dependente de uma única pessoa e por isso é bastante, tem aqui um risco associado bastante elevado. Mas nós vamos começar a ver essas empresas a serem unicórnios, solo entrepreneurs a conseguir a ser unicórnios. Relativamente à última questão sobre as ameaças, isto é como tudo, não é? Ou seja, nós temos que olhar para as oportunidades e também com a questão das ameaças. Naturalmente traz ameaças, mas nós temos que nos posicionar para perceber onde é que essas ameaças vão existir e o que nos podem afetar e perceber também se essas ameaças nos podem trazer uma oportunidade de negócio. Eu acho que nós temos que olhar sempre, quando chove, há uns que choram e outros que vendem chapéus de chuva e nós temos que estar do lado de quem vende os chapéus de chuva. Muito bem, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Stefan. Acho que tivemos aqui uma discussão muito interessante. A gravação depois vai ser partilhada entre todos. Agradeço imenso e, de facto, vamos viver tempos de certeza, mas temos que ser positivos na perspectiva da criação de valor. Estamos quase no fim de semana e, portanto, aproveito já para antecipar o desejo do bom fim de semana. No sábado começa a primavera
E, portanto, desejo também a todos uma boa primavera. Muito obrigado, está bem? E até à próxima, está bem? Muito obrigado, foi uma excelente sessão. Obrigado. Muito obrigada, Jaime. Boa tarde. Boa noite. Obrigadíssimo e Até à próxima. continuação. Obrigada. Continuação.